E nós seguimos com uma série de entrevistas, conversas, bate-papos aqui no podcast da Carreta Agro pelo Brasil, essa carreta que percorre o Brasil levando conhecimento, levando inovação para as mais diferentes cidades e pessoas. E aqui no Piauí não é diferente, a carreta chega para abrilhantar ainda mais a Expoap, que é uma das maiores feiras de exposição do Norte e Nordeste do Brasil. Muito legal a gente estar fazendo parte dessa história da Carreta Agro pelo Brasil. Mavi, Oi. eu passei aqui, caminhando aqui por diversos estandes. Nós estamos no dia 1, viu, Mavi? Dia 1 é aquele dia de estar montando o stand, né? Aquele negócio meio morno e tal. Já vi umas costelinhas ali de boi, já assando ali aqui perto, aí a Silvia ficou olhando ali e tal, marcando a costela, mas a gente tem essa expectativa de que amanhã a coisa começa a ferver aqui na Expoap. E o nosso tema agora combina um pouco, porque a Expoap tem a questão da economia, de produzir, de gerar emprego, renda, de mostrar o que está se produzindo no campo, Sim. mas tem a questão das festas, Exatamente. à noite sempre tem um show diferente, uma gastronomia, como eu já falei, muito boa, e aí no show o povo gosta de tomar uma birita, uma cachaça, não é isso, Mavi? E aí a gente precisa discutir a cachaça não apenas na diversão, mas na cachaça enquanto geração de renda também. E é por isso que nós vamos conversar agora com quem, Maria Nós vamos Vitória? conversar agora com a Silvia Viana Almeida, ela é instrutora do Senai e também é bioquímica. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Silvia, eu achei a Silvia lá com um bocado de cachaça na frente dela, ela já preparando, porque lá no estádio do Senai, ela vai mostrar um pouquinho de como é que faz a cachaça e dar explicações que você, que está nos assistindo aqui pelas redes sociais da Carreta Agro pelo Brasil, vai começar a entender um pouco mais sobre esse universo, que é um universo amplo, que é o da produção da cachaça. Agora eu já vou direto ao ponto. Como é que está a produção de cachaça no Piauí? Ela ainda é restrita a grandes, não é isso? A gente tem hoje 3 municípios, né, que hoje se mantém a atividade, que é Castelo do Piauí, Inhuma e Amarante. São esses 3 municípios, né, onde a gente tem ainda a força, né, dos produtores de cachaça nessa região. Quer dizer, num Piauí de 224 cidades, ainda é pouco, né? Então, trave. Não legalizados, a gente tem Palmeiras do Piauí, né, que é uma região onde a gente encontra alguns produtores de alambique lá. Piripiri também tem, né? E lá depois de Castelo, Por ali tem São Miguel, tem São Miguel Tapuio Miguel Tapu. também. Algumas estão espalhados, são poucos produtores, né, que ainda se mantêm na atividade, de maneira ainda buscando esse registro. O que está faltando para ver se a gente consegue, né, Maria, ampliar esse interesse? E a questão mais da financeira aí, né? Você montar uma agroindústria, né, dentro dos padrões exigidos para o Ministério da Agricultura requer um investimento um pouquinho alto, né? A gente fala em torno de R$300 mil para montar uma agroindústria no padrão de registro hoje. Então, assim, o produtor individual, né, Mavi, ele não tem como sozinho. Seria uma saída, enquanto esse valor não diminui um pouco, as cooperativas, né? Seria... A cooperativa, ela vem ajudar, né? Porque a gente vai reduzir aqui as despesas na questão do invase. Então, isso vai para o coletivo. Enfim. Toda fábrica, toda envasadora, todo produto que vai para a envasadora, ele tem que vir de uma unidade registrada. Então, o pequeno produtor, ele tem que ter a sua unidade registrada para fornecer essa bebida para a envasadora. Perfeito. A envasadora não pode adquirir esse produto de um produtor que não tenha registro no Ministério da Agricultura. Mas dá para reduzir porque ele vai limitar aqui o investimento na instalação, né? Que são 3 seções, que é a seção de recebimento da cana, a seção de padronização, moagem, recebimento da cana e moagem, padronização, fermentação e destilação. São 4 sessões. 4 sessões. De fazer isso. A cachaça. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa de instalações sanitárias, né? São pisos adequados,
paredes adequadas, laváveis, os instrumentos e equipamentos. A legislação não diz especificamente que tem que ser de inox, mas ela diz que tem que ser de material que não transmita nenhum contaminante para a cachaça, que seja de fácil lavagem, né? E aí o inox é o equipamento adequado para se trabalhar. O inox é um equipamento um pouquinho, né, assim, um valor elevado, custo elevado, né? E a gente precisa dessa estrutura toda, as seções de fermentação, ela tem que ser completamente isolada, que é para não entrar insetos, vetores, né? Tem que ser forrada, as paredes revestidas, escoamento de água adequado, para que não haja acúmulo de água no chão. E aí a outra seção, que é a seção de destilação, ela já pode ser uma seção aberta. Mas aí um alambique, né? Hoje está em torno de R$60 mil, R$70 mil um alambique. São, né? Custos elevados. São custos elevados, né? E tem a questão também ambiental, porque assim, a atividade da cachaça, ela gera muito resíduo. Né? Inclusive o vinhoto, que é um produto ali que é muito ácido, e ele não pode ser jogado diretamente no chão. Então, requer a construção de tanques de retenção desse líquido para que ele não infiltre no solo e traga aí contaminantes do lençol freático. Entendo. Né? Então, requer também um tanque com uma capacidade, né, até razoável, porque a quantidade de líquido produzido por dia é grande. E aí esse líquido ele tem que ser diluído em água na proporção de 1 litro para 40 litros de água. E esse produto ele vai para o próprio canavial, que ele é um adubo. Ele tem nitrogênio, fósforo e potássio. Então, assim, a edificação em si e os equipamentos é que causa um pouco de esse entrave. Esse entrave produtor, né? E aí requer que ele tenha registro, que ele tenha um CNPJ, ele tenha uma identidade, porque o produto ele tem que ter uma referência de produção. Por quê? Porque é um produto fácil de ser manipulado. Muitos compram a cachaça e aí fazem outras bebidas, mistura com outras bebidas. Então, esse produto não legalizado, ele facilita a aquisição de pessoas que querem, né, fazer uma adulteração dessa bebida. Então, o registro é importante para que haja essa segurança para quem vai consumir. Perfeito. E aí fica essa questão da saúde aí que você está dizendo, que é importante ter o rótulo, né? Ter o rótulo. Porque às vezes você passa num povoado pequeno, eu já vi, né? Eu não sei como é que está hoje há muito tempo, que eu não estou mais viajando assim, mas em povoado pequeno eles vendem a cachaça ali num barrilzão que não tem nem rótulo nem nada, de todo jeito. Exatamente. É comum isso. É assim, ó, todo o processo de fabricação de cachaça, no processo em si, há a produção de metanol. Todo. Nós tivemos uma polêmica recentemente. Recentemente. Então, assim, o metanol, ele é extraído no processo. Na hora que você vai fazer a destilação, você retira uma fração, que é a primeira fração que cai, entre 5% e 10%, que é uma concentração. Não é só metanol, mas ele tem uma concentração elevada de metanol. Tá? E a lei estabelece limites de metanol na bebida. E os produtores não legalizados, eles fazem o que a gente chama de bica corrida, ou seja, eles não tiram as frações tóxicas, né? Sim. A gente precisa tirar o inicial e o final da bebida, que é a cabeça, coração e cauda. Né? A cabeça, a gente tem metanol e aldeído, são tóxicos ao ser humano, causam cegueira, infarto, depressão do sistema nervoso central. Nossa. Né? E cegueira. A gente tem a outra fração, que é o coração, que é a parte que vai estar com esses componentes adequados ao consumo, com essa quantidade de componentes adequados ao consumo humano, e posteriormente a gente tem o cachixi chamado, que é a cauda, onde a gente tem metais pesados. Metais pesados causam cirrose hepática e câncer de fígado. Então requer, apesar da cachaça não ser um alimento, mas ela deve ser tratada com segurança alimentar. Desde todo o processo, a questão de higiene, da própria cana, a limpeza da cana. A gente tem aí na cana fumagina, né? Que é fumagina? São, na verdade, uma quantidade de carga microbiológica que se alimentam ali de fezes de bactérias. Olha só.
E aí precisa lavar essa cana. Então, tem que ter boas práticas de fabricação. Então, desde a colheita, né? Desde a colheita. A destilação, toda uma série de Toda uma cuidados. série. Então, o produtor, ele vai ter que ter uma pessoa com acompanhamento técnico que vai passar todas essas orientações. Por isso que uma cachaça registrada, uma cachaça legalizada, né? Ela tem um valor agregado maior, porque há um investimento na questão de estrutura, na contratação de pessoas que têm esse perfil técnico para estar fazendo esse controle, esse acompanhamento. Então, é sério, produzir cachaça Não é para amadores. não é para amadores. Essa importância dessa regulação toda. Da regulamentação toda. Exatamente. Ricardo, sabe o que eu achei interessante? Antes da gente começar aqui, ela estava explicando exatamente o que diferencia a cachaça, por exemplo, dos outros destilados que a gente conhece, né? Do uísque, da tequila. Explica pra gente aqui, agora para todo mundo que está assistindo a gente, o que diferencia a cachaça dos demais? Como é esse processo da cachaça? Vamos lá. Se eu pegar qualquer carboidrato, seja ele na forma de açúcares, sacarose, glicose, frutose, ou na forma de amido, e levar esse processo para uma fermentação e uma destilação, eu vou produzir aguardentes. Então, se eu pego o arroz, que tem amido, faço o processo de fermentação e destilação, eu vou produzir aguardente de arroz. Se eu pego a agave e faço esse processo, que é uma planta, eu vou produzir aguardente de agave. O nome dela é tequila. O nome da aguardente de arroz é saquê. Se eu pegar a mandioca e fizer esse processamento, destilação, aguardente de mandioca, o nome dessa aguardente de mandioca é chiquira. Da matéria-prima, né? Se eu pegar a uva, produzir o vinho e destilar e produzir aguardente de uva, eu vou produzir a grapa. Se eu pegar a cana de açúcar, fizer a fermentação e destilação, eu vou produzir aguardente de cana, que é chamado de cachaça. Então, a cachaça, ela tem uma referência à matéria-prima e ao local onde foi feito. Só pode ser chamada de cachaça aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica de 38 a 48. Todas as aguardentes vão ter graduação alcoólica mínima de 38 e máxima de 54. Todas as aguardentes. A aguardente de cana, de 38 a 54. Quando essa aguardente de cana tem graduação alcoólica de 38 a 48 e ela é produzida no Brasil, ela é chamada de cachaça. E aí ela tem algumas diferenças para outras bebidas destiladas, né? Por exemplo, a bananinha, muita gente pensa que é cachaça, mas ela não é uma cachaça. Aí nós temos as bebidas alcoólicas mistas. Isso. O que é bebidas alcoólicas? Já está dizendo. Ela é alcoólica e ela é mista. Então, a bananinha, ela é uma bebida alcoólica mista. Ela é uma junção de álcool, mais corantes, mais aromatizantes. Então, assim, é uma bebida montada. Ela não é cachaça. A cachaça, ela é um produto de um processo da cana-de-açúcar e requer uma fidelidade no processo e no armazenamento. Tá? Inclusive, até o equipamento que a gente faz a cachaça, ela dá denominação do produto. Se eu fizer uma destilação da aguardente de cana para a produção de cachaça no alambique de inox, o nome dela é só cachaça. E se esse meu alambique for cobre, o nome dela é cachaça de alambique. Então, até o equipamento, ele denomina o produto. Por quê? Porque ele faz parte do processo e ele dá uma identidade de qualidade. O cobre dá uma identidade de qualidade à bebida. Ele melhora sensorialmente a bebida, né? Então, a cachaça, ela se diferencia. Muita gente chama essas bebidas por aí, montadas de cachaça. Ah, vou tomar uma cachaça. Às vezes vai tomar uma vodka, vai tomar um uísque, a gente generaliza, né? E convencionou-se o nome cachaça. Até que é válido porque a gente valoriza a bebida, né? Mas, assim, tem um nome e um produto específico para ser chamado de cachaça, né? Aí a gente tem essas bebidas alcoólicas mistas montadas, o que é também um risco, porque a partir do momento em que elas são montadas com álcool, esse álcool, muitas vezes, ele pode vir
né, de uma origem que não tem uma boa origem, não tem uma boa segurança, e ele vem trazendo cargas contaminantes para essas bebidas montadas, que foi o caso agora que teve dessas bebidas com metanol, né? O que foi que aconteceu? Não existe metanol em gin. Pela natureza do gin, não existe metanol. Não tem como ter. Encontrou metanol em gin, foi uma bebida montada, né? Encontrou metanol em vodka, também foi... A maioria dos casos foi com vodka. Porque o que é vodka? Vodka é álcool etílico e água. Por isso que ela mata a gente, né? Todo dia. A vodka, ela passa... Lá no rótulo tem dizendo assim, tridestilada, né? É até redundante. Por quê? Porque a vodka ela precisa passar por um processo de tridestilação, de retirada de todos os componentes dela. Uma cachaça ela tem em torno de 360 componentes químicos. A vodka só tem etanol e água. Ou seja, foi extraído todos os componentes desse destilado, ficou o etanol. E esse etanol pode vir da batata, pode vir de cereais, pode vir da cana-de-açúcar. Então, quando é comprado esse álcool para a produção de vodka, esse álcool pode vir, né, adulterado, fraudado, e aí vem compor um produto aí tóxico. Mas olha, né, você vê como é um tema que tem muitas informações, Exato. que algumas são misticismo, outras são convenções, mas são informações importantes que você traz aqui para quem está nos assistindo aqui na Carreta Agro. Tem outra informação que me disseram assim, a cachaça artesanal ela não traz uma ressaca forte. Isso é mito ou é verdade? Ou depende. Ou depende. Olha, geralmente, os agrônomos é quem tem essa história do depende. Às vezes eu uso depende. Mas nesse caso aqui, vamos lá, não existe cachaça artesanal. Não tem, né? Não Então, existe. já começamos a esclarecer esse outro assunto. Por lei, não é reconhecido esse nome para cachaça. Porque o que é artesanal? Artesanal é um produto que não tem padrão. Inclusive, para que eu possa me retirar um registro de alguma atividade artesanal, eu tenho que ter uma carteira, eu tenho que provar que aquele meu produto é artesanal. E o que caracteriza um produto artesanal, entre outros, que a gente pode sintetizar aqui, é o não padrão, não ter padrão. Por exemplo, eu pego um barro, uma palha, eu vou fazer várias peças, nenhuma sai igual. Entendo. É manualmente, né? Não é uma máquina que está fazendo. E outra coisa é você pegar, fazer uma análise fisicoquímica do produto final e uma análise fisicoquímica do produto inicial e a gente encontrar as mesmas características, tá? Então, se eu pego um barro e faço uma análise dele, eu vou encontrar as mesmas características do barro que deu origem. Entendo. Como é que eu vou fazer uma análise de uma cachaça e encontrar as mesmas características de uma cana-de-açúcar, de um caldo de cana-de-açúcar? Difícil. Então, a lei não reconhece a cachaça como um produto artesanal. Ele pode ser feito em condições rústicas, mas o nome dele ele nunca vai receber o título de artesanal e sempre vai ser industrial, porque ele passa por um processo biológico de transformação. Micro-organismos vão consumir o açúcar, transformar em álcool, vai passar por um processo de destilação, que é um processo físico de separação. Então, a gente tem biologia, química e física e tudo junto. Isso é um processo industrial. E tudo isso você está lá no stand esclarecendo as pessoas. Né? E aí, a cachaça, voltando à sua pergunta, né, de origem, a questão Uma curiosidade, né? Que muita gente da fala, ressaca, né? Traz uma ressaca forte. A Navi acha que depende da quantidade. Não Não é surtida, né, na história. Não é bem isso, é do processo. Por exemplo, uma cachaça onde ela foi feita com bica corrida, que a gente chama, onde tem a cauda dela, é onde a gente tem álcools superiores, que são álcools de cadeia carbônica longa, ele tem uma característica oleosa, e essa parte final ela traz muita ressaca, mau hálito e dor de cabeça. Então, se a cachaça for mal feita, mal elaborada e não for extraído as frações dela, ela certamente vai dar dor de cabeça. Velba. Olha só, Ricardo, ela falou sobre os processos da cachaça, né? Ela falou aí sobre a moagem, sobre a fermentação, falou sobre a destilação.
E por último, agora sobre o armazenamento. E aí, eu tenho uma curiosidade, porque aqui no nosso estado vizinho do Ceará tem o Museu da Cachaça, né? Que é um lugar bem turístico e tal. Sim. Eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes, e lá eles reservam ela, claro, para o turismo, nos tonéis de madeiras, assim, enormes. né? E o cheiro é muito forte, muito característico. A madeira também é um desses recipientes adequados? A madeira, ela é, por natureza, o local mais adequado para se colocar a cachaça, porque a madeira, ela respira. Uhum. Né? Então, assim, a legislação trata de uma capacidade máxima de 700 litros, tá? Então, dentro da madeira, a cachaça, ela vai passar por um processo de respiração. A madeira, ela permite a entrada de oxigênio. Esse oxigênio vai reagir com os ácidos lá dentro, vai se transformar em água, ou seja, ácido tem um hidrogênio, né, um hidrogênio positivo, e o oxigênio que entra é negativo. Então, nós temos água, H2O. Então, entrou oxigênio, reagiu com ácido, transforma-se em água. Esse ácido reduz na cachaça. Então, assim, ao longo do tempo, a cachaça ela vai passando por esse processo de reações químicas, inclusive ácido com álcool vai se transformar em éster dentro da bebida. Então, o tempo de armazenamento e de respiração da madeira certamente vai trazer uma ótima característica para a cachaça. Redução de acidez, sabor, aroma, porque cada madeira vai trazer uma identidade para a bebida. Carvalho, amburano, ipê, jequitibá. E aí a gente tem um mundo de madeiras onde cada uma vai dar uma identidade para a bebida, cor, sabor e aroma. Muito bem, então deixa eu deixar um convite legal para todo mundo que está nos assistindo. Passa aqui na Expoap, vai lá no stand do Senar, procura a Silvia, porque ela trouxe aqui vários esclarecimentos sobre o assunto da cachaça, desde a sua produção, aos mitos, às convenções. Isso. E ela tem muito material lá, ela montou um stand bem legal. Lá no stand ela montou um espaço bem legal para tirar essas dúvidas, para falar da fabricação, ela já falou de valores, de mercado, de comercialização. Então, de repente, você que se interessa por esse tema, pode estar passando lá e tirar todas as dúvidas com a Silvia. Gostou? Adorei. Da cachaça ou da conversa? Da conversa. Silvia, muito obrigado, tá? Eu que pelas agradeço pela informações. oportunidade, visite nosso stand, será um prazer recebê-los. Tá certo. Olha, a gente volta já com mais bate-papo interessante aqui na Carreta Agro pelo Brasil.